A paz do Senhor, meus irmãos, você está no canal da EBD com o presbítero Arilton Alves. Nós estamos no segundo trimestre desse ano e nós chegamos na lição 3 já. Hoje nós vamos falar o ciúme, o mal que prejudica a família. Lição anterior, nós falamos da predileção dos pais para um dos filhos. Uma lição muito boa, né? A predileção, quando as pessoas têm preferência para um dos filhos. E eu falei também sobre quando a pessoa tem preferência por alguém até dentro da igreja. E hoje nós vamos falar do problema causado na família, né? Ciúme, o mal que prejudica muito a família. Mas também quero dizer que esse mal também de ciúme e inveja prejudica também o ministério das pessoas, prejudica também dentro da igreja, dentro das empresas e assim etc. Ciúme é uma coisa que não podemos deixar gerar em nossos corações. Convido você para vir comigo, vamos fazer uma oração para nós iniciar essa aula, lição 3. Seu Deus e Pai que está no céu, levamos nossa voz diante de Ti, Senhor. Senhor, abençoa essa lição, nos dá sabedoria e estratégia para nós ter um resumo aqui dessa lição. Senhor, também eu quero abençoar no Teu nome cada professor da Escola Bíblica Dominical, quero abençoar no Teu nome, Senhor, cada subintendente, cada pastor, meu Deus, cada ouvinte, cada aluno, cada ouvinte desse canal, Senhor, que tem nos assistido a nossa aula. Também no Teu nome quero abençoar as pessoas que têm adquirido nosso material, o slide, para estar trabalhando na igreja, esses bolsos que nós temos feito. Abençoa cada um, Senhor. Cada um, Senhor, de cada estado, Senhor, do nosso país, do Brasil, que está nos ouvindo, Senhor, de todo estado, Senhor, do nosso país. Também aqueles que estão nos ouvindo fora, Senhor, em outros países. Abençoa as famílias, Senhor. É no Teu nome, Senhor, que eu quero abençoar as famílias, Senhor. Que não tenha ciúme, que não tenha inveja um do outro, Senhor. Assim entregamos nas Tuas mãos, que cada professor, meu Deus, cada subintendente, cada pastor seja bem sucedido nas aulas, Senhor, dessa lição 3. Assim entregamos nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Seja bem-vindo em nosso canal, aqui da EBD com o presbítero Arilton Alves. Quero agradecer a todos vocês que já são inscritos no nosso canal, que têm falado de onde você está assistindo, né? Você de Pernambuco, você de Rondônia, você de Goiânia, você também de Portugal, de outros lugares que estão nos assistindo, do Espírito Santo, aqui do meu estado, do Espírito Santo. Que Deus abençoe a todos vocês, abençoe os professores, abençoe os pastores, abençoe a sua família. Você que está chegando agora, que ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva no meu canal. Se inscreva aí, não deixe de se inscrever, ativa o sininho todos para você estar recebendo em primeira mão toda vez que nós gravar o vídeo, nas terça-feira, geralmente é toda terça-feira, até às 20 horas, já está no YouTube, então ativa o sininho lá de notificação para você receber em primeira mão os vídeos. Você que já é inscrito em nosso canal, você também pode adquirir o nosso material. Na descrição desse vídeo vai estar o link do site para você estar entrando, conhecendo o nosso slide. Como que eu faço para conseguir? Você entrando no link do site, lá vai estar todo passo a passo para você adquirir esse material. Qual a intenção que eu fiz esse material de slide? Por eu ser professor há bastante tempo, bem sabemos que poucas pessoas têm tempo para fazer um esboço de uma aula. Então, por esse motivo, nós fazemos o esboço, conseguimos jogar para você, mandar para você em PDF, você adquirindo esse material, você vai estar adquirindo ele, vai estar chegando para você em PDF, e você consegue colocar esse esboço em PDF no seu celular, no seu notebook, e também no projetor, né, ou no data show da sua igreja, que facilita você dar uma aula mais desbravada, com mais propriedade. Vai estar ajudando na sua aula na Escola Bíblica Dominical. Ali tem bastante referência, um resumo de cada tópico, cada ponto e cada tópico eu fiz um resumo. Então vai facilitar para você. Adquira esse material. Sai R$10 por mês. Para que esse valor? Simplesmente esse valor, irmãos, não é para a gente aproveitar dessa situação, é para a gente ter a manutenção, a gente temos gastos, precisamos comprar esse site e tem a manutenção dele também para a gente conseguir ficar com ele, né, com esse site, mandar esse material para os irmãos, nós precisamos ter também um valor para manutenção. Então é por esse motivo que nós estamos colocando esse valor simbólico, tá? Esse valor simbólico de 32 centavos, aproximadamente 32 centavos por dia, R$10 por mês, amém?
Que Deus abençoe, adquire. Quero pedir você também, compartilhe nossos vídeos, compartilhe nosso material, indica nosso material para outra pessoa. Se você gostar do nosso material, gostar do nosso slide, gostar dos nossos vídeo-aula, compartilhe com outras pessoas no seu estado, aí no país, aonde você estiver, com a sua igreja, com os irmãos professores, subintendentes de escola bíblica dominical. Amém? Lição 3, irmãos. Vamos lá, iniciando. A lição 3, o ciúme, o mal que prejudica a família. Irmão, nessa lição abordaremos o assunto, o perigo gerado por ciúme que pode trazer para a família, empresa e até o ministério, né? O termo de prejuízo, trazer algum prejuízo espiritual, familiar ou até profissionalmente. Temos de guardar o nosso coração dessas emoções exageradas. Temos que ter muito cuidado entre família, ter cuidado no ministério, na liderança na igreja, espiritualmente, e também no profissional. Precisamos ter cuidado para o ciúme e a inveja não entrar no seu coração exageradamente, principalmente, trazer um grande prejuízo, tá? Pode acarretar por um grande prejuízo você deixar esses mal entrar no seu coração. O textuário da nossa lição, não deixe de ler o textuário junto com a sua igreja, a verdade prática, a lição Bíblia em classe. Leia a leitura Bíblia em classe na sua igreja e também com seus alunos. Importantíssimo, quero reforçar, irmãos, ore dentro da igreja com todos os irmãos, mas em cada classe, com as crianças, adolescentes, com jovens, irmãos, faça uma oração antes de você iniciar a sua lição, para Deus abençoar, em nome de Jesus. O textuário da nossa lição está em Tiago, capítulo 3, versículo 16, que diz assim: porque onde há inveja e o espírito facioso, aí há perturbação em toda obra perversa. Então, irmão, onde tem inveja, onde tem ciúme, há perturbação, tá? E obra perversa. A verdade prática, né? O ciúme é uma obra da carne. Só o fruto do Espírito é capaz de superar as consequências ruins dessas emoções. Algumas referências bíblicas para a gente tá observando, muito importante. Provérbio capítulo 6, versículo 34. O ciúme desperta fúria das pessoas. O ciúme desperta fúria, desperta ira na pessoa. Provérbios capítulo 6, versículo 34. 1 Coríntios também, capítulo 3, versículo 3, aonde há ciúme, há carnalidade. O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 3, que aonde há ciúme, há carnalidade. Também em Marcos capítulo 15, versículo 10, pessoas perseguiram Jesus por causa de ciúme. Marcos capítulo 15, versículo 10, a Bíblia nos relata, no Evangelho de Marcos, segundo Jesus Cristo, que o próprio Jesus foi perseguido por ciúme. Então, às vezes, pessoas na empresa, pessoa, né, na igreja, pessoa na família, às vezes é perseguido por ciúme. Pessoa que tem ciúme tem inveja de uma posição um do outro. Gálatas capítulo 5, versículo 25, fala assim, rejeitando o ciúme de maneira convicta. Rejeitar esse mal sobre você, rejeitar esse ciúme, precisamos rejeitar. Filipenses capítulo 4, versículo 8 e Provérbio 4, 23, fala, protegendo a mente e o coração do ciúme. Nós precisamos proteger a nossa mente e nosso coração do ciúme, tá? Precisamos ter muito cuidado com esse ciúme. Nós precisamos amar uns aos outros. Quando a pessoa tem ciúme e inveja da outra pessoa, pode ter certeza que ele não tem amor pela pessoa. O ciúme, irmãos, é uma emoção também, é uma emoção que pode levar grandes proporções. Todas as pessoas sentem ciúme de alguma coisa, tá? Todas as pessoas sempre, geralmente, no momento da vida, às vezes sentem ciúme de algo. Tem ciúme, aquele ciúme protetor, aquele ciúme com zelo, e tem o ciúme de inveja, tá? Por exemplo, Jacó, subentendemos que Jacó tinha um ciúme de José e um ciúme da sua esposa Raquel por zelo. E nós vemos agora o ciúme dos filhos de Jacó por José, um ciúme invejoso. Então temos que ter cuidado também, mesmo que seja um ciúme por zelo, por cuidado, mas tem que ter cuidado com esse ciúme não ser exagerado, tá? Porque a pessoa começa um ciúme por zelo, um ciúme por cuidado, mas acaba tendo um ciúme exagerado e pode acarretar por ira, e até, às vezes, até morte. Ter cuidado também com muitos ciúmes exagerados por alguns cargos, funções, né? Acontece tanto em ambiente profissional como no ambiente eclesiástico. Então, nós temos que ter cuidado para esse ciúme não refletir até em nossa família. A pessoa acarreta um ciúme tão grande, exagerado,
ciúmes de um posicionamento de alguém dentro da igreja para fazer um trabalho e acaba acarretando, às vezes, refletindo até na família. A introdução nossa aqui hoje também dessa lição, a história da família de Jacó não é só comovente, mas também dramática. José, o filho amado do patriarca, foi alvo do ciúme dos seus irmãos. Na verdade, Jacó tinha certa preferência, tinha certa preleção, como nós aprendemos na lição anterior, que Isaac tinha uma predileção para o Esaú, e a sua mãe, Rebeca, tinha uma preleção pelo seu filho Jacó. Assim aqui nós aprendemos também que Jacó tinha uma predileção, tinha preferência pelo seu filho José. Por amar mais Raquel, por a Raquel ser a sua esposa predileta, foi ter filho já na sua velhice, né? O primeiro filho de Raquel, já na velhice de Jacó, e por esse motivo teve predileção para o seu filho José. Jacó, já na sua velhice, teve o seu primeiro filho com a mulher que ele amava, Raquel, está lá em Gênesis capítulo 30, versículo 22 e 24. Nesta lição, vemos a predileção de Jacó para com José. A sua esposa Raquel, lá em Gênesis 37, 2 a 7, quando temos mais de um filho, se vai comprar uma roupa, tenta sempre comprar uma roupa um pouco parecida e sempre no mesmo valor. Temos que ter cuidado para quando vai comprar algo, vai comprar um brinquedo para o filho, já quer comprar um brinquedo melhor para o outro, de que o outro, já ter esse favoritismo entre filho, sempre dar coisas melhores para um de que para outro, né? Esconder algo de um e para o outro guardar algo para um, uma comida, até um alimento às vezes, né? O pai ou a mãe guarda o alimento para um, né, para um filho e para o outro esconde, entendeu? Comendo o filho, às vezes comer alguma coisa escondido do outro, para o outro não ver. Isso aí, se o outro descobre, gera um transtorno muito grande, pode gerar um conflito entre família que vai respingar, às vezes, até em gerações, né, primeira, segunda, terceira, quarta geração, por pai não, mas a mãe não ter essa sabedoria, essa maturidade em qual criar o filho. Não precisa, irmão, ser algo igual, mas sempre pelo menos parecido, para não gerar ciúme e não sentir privilegiado, né? Todos os filhos de Jacó tinham a túnica e a de José era diferente. Irmãos, é importante nós fazer essa observação aqui. Na época, todos usavam túnica por causa do frio, ou para guardar algo, para quando estivesse levando algo, servir também de guardar algo dentro. Só que todos tinham manga curta e era feito de linho, mas de uma cor só, né? E a de José era diferente dos outros irmãos. Provavelmente Jacó pediu encomendou essa diferente. Quem usava era o sacerdote e quem usava era os filhos real. E agora Jacó traz essa túnica diferente dos outros filhos. E aí gerou ciúme. Se você compra uma roupa mais cara para o seu filho, diferente de todos eles você vai lá na banquinha lá e compra aquela roupa para o seu filho na banquinha, para todos eles. O outro você vai lá numa loja de nome, né, e compra uma roupa de marca. É claro que vai gerar ciúme. Não adianta querer que vai gerar ciúme, vai gerar inveja. Então temos que ter esses cuidados com a criação dos filhos. Muito importante isso aqui. A falha do tratamento de filho. Cuidado com a falha, irmãos. A falha do tratamento de um filho para o outro. Jacó amava José mais do que todos os seus filhos. Irmãos, isso acontece muito em família. Isso acontece muito em família. O pai ou a mãe sempre querer, às vezes, amar mais um filho do que o outro. É claro que, às vezes, o pai tem mais, assim, gera mais atenção de um filho para com o outro. E aí, às vezes, os filhos acabam levando para o outro lado que o pai está tratando melhor. O pai se identifica, ou a mãe se identifica mais com o filho do que o outro. Às vezes, por ser mais respeitador, por ser mais carinhoso com o pai. E é o que acontecia aqui. Na época de Jacó era mais carinhoso com a mãe, né, mais atencioso com a mãe, onde nós falamos na lição 2, a predileção. Esaú já era mais atencioso com o pai. E às vezes acaba tendo isso aí para um filho ser mais atencioso com a mãe ou mais atencioso para o pai. E tem aqueles filhos mais problemáticos. E aí o pai às vezes não se preocupa tanto com aquele filho que está sempre indo para a igreja, aquele filho que não dá trabalho. Então o pai fica mais tranquilo. E às vezes o pai ou a mãe fica mais preocupado com aquele filho que dá mais trabalho, mais obediente, não se firma na presença de Deus, não vai para a igreja, vai para outros lugares e o pai se preocupa mais. Então aquele filho que está mais na presença do Senhor, ele acaba
gerando ciúme, achando que o pai está dando mais atenção por aquele filho desobediente. E isso aconteceu lá no filho pródigo também, quando Jesus estava falando sobre o filho pródigo. O filho mais velho ficou com ciúme do filho mais novo quando voltou para casa, porque achou que o pai estava dando mais atenção para aquele filho. Então precisamos ter esses cuidados aí também, para não ter conflito dentro de nossa casa, um filho achar que nós amamos mais um do que o outro. Segundo tópico desse primeiro ponto, o ciúme em meio à preferência. Jacó não mediu as consequências de apresentar seu filho José com uma capa de várias cores, numa clara atitude de preferência. Isso provocou ciúme nos demais filhos. A palavra ciúme no hebraico, keane, ela tem o sentido de duas palavras, ciúme e inveja. Significa ardor ou zelo. Ciúme no grego é zelo, que significa desejo ardente, danoso. Odiaram José, né, os irmãos odiaram José quando Jacó tinha ciúme de José com zelo. Os seus irmãos tinham ciúme com inveja. Está lá em Gênesis capítulo 37, versículo 4. Então eles tinham José, aqui subentendemos que Jacó tinha ciúme de José com zelo. Com zelo de ser seu filho já na sua velhice e também de ser seu filho da esposa amada, que ele amava a Raquel. E os seus irmãos despertaram nele ciúme com inveja. Isso é um perigo muito grande, irmão, quando desperta ciúme com inveja. Então nós precisamos ter cuidado com esse ciúme, né? O ciúme com zelo, como eu falei no início, o ciúme com inveja. Mas mesmo assim o ciúme com zelo precisa ter cuidado, porque esse ciúme com zelo, com exagero, pode acarretar inveja sobre alguém da família. Por exemplo, vamos colocar aqui na família, nós estamos falando sobre família, quando um pai tem muito ciúme de um filho com zelo por ele, e aí os outros vão gerar ciúme com inveja. Mas também na igreja não é diferente ministerialmente. Quando às vezes um líder maior, né? Quando um líder maior tem zelo demais, com exagero, por uma pessoa, cuida demais de uma pessoa, dá preferência muito para uma pessoa e as outras pessoas deixam às vezes de canto. Isso é muito perigoso, que pode acarretar ciúme, invejosos entre os irmãos, e conflito até dentro da igreja, assim como gera conflito dentro da própria casa. Então nós precisamos ter sabedoria, discernimento a Deus, para a gente ter equilíbrio, né, e maturidade para a gente saber lidar com todos os tipos de pessoas, principalmente dentro da nossa própria casa e também dentro da igreja e também dentro das empresas. Terceiro tópico, a inveja não permite, irmãos, compreender o desígnio de Deus. A inveja atrapalha, irmãos, nós entender o desígnio de Deus. José já foi uma pessoa separada para representar todos os seus irmãos. Só que a inveja cegaram os seus irmãos. E a inveja costuma cegar as pessoas dentro de casa, acaba atrapalhando as promessas, o desígnio de Deus dentro da família. Também, as pessoas às vezes não entendem o trabalhar de Deus, o desígnio dentro da igreja, e acaba atrapalhando também as promessas de Deus entre os irmãos dentro da igreja. Às vezes dar predileção para alguns irmãos, e ou aquele irmão que não teve, não foi visto, né? Ele achou que não está sendo visto, achou que as pessoas estão dando mais predileção, está dando mais atenção um irmão do que o outro, acaba gerando inveja, ciúme, e isso aí atrapalha demais. Por quê? A pessoa, quando tem inveja, leva isso aí para o coração. Ciúme exagerado leva para o coração. E a Bíblia, nós vamos ver o apóstolo Paulo falando em Coríntios, o apóstolo Paulo falando em Filipe, que a inveja é muito perigosa. O crente não pode ter inveja. Precisamos amar. Porque quem tem inveja não consegue amar o seu próximo. Deus deu o sonho profético a José. E os seus irmãos foram movidos de ciúme e inveja. Está lá em Gênesis 37, versículo 11. Jacó entendeu o sonho de José, só não entendeu para a inveja dos seus irmãos, ao ponto de tramar a sua morte. Olha o perigo da inveja, irmãos, o perigo do ciúme e da inveja. José teve um sonho, como os irmãos bem sabem, eles não souberam lidar com a situação, e eles não sabendo, gerou um ciúme e uma inveja tão grande da predileção que seu pai tinha pelo filho, e agora chegou a tramar a morte da pessoa. Olha só o que a inveja, o ciúme e a inveja faz. Faz a pessoa desejar a morte da pessoa. Faz a pessoa desejar. E quantas pessoas, às vezes, acontece isso até dentro da própria igreja, ou dentro da empresa, dentro da própria casa. O ciúme ser tão exagerado que carreta para a inveja, que a pessoa daqui a pouco está desejando até a morte do outro. Segundo ponto da nossa lição, o ciúme como causa de conflito.
Na tradição antiga, irmão, só sacerdote e filho de rei usava túnica de cores. Está lá em Êxodo, capítulo 28, versículo 8. Os irmãos de José passaram a odiar porque seu pai Jacó não escondia a predileção por José em fazer uma túnica diferente dos outros, e assim os seus corações se encheram de ciúme e inveja. A partir do momento, irmãos, que Jacó não escondia essa predileção para José, diferenciando seus irmãos. Por certo que ele encomendou essa túnica diferente de cores para José. Os seus irmãos vestiam iguais, né? A túnica com manga curta. E a túnica grande, né? Essa túnica era de mangas longas e ela vinha até o tornozelo. E por certo que os seus irmãos vendo isso aí gerou um ciúme muito grande. Por isso que no início lá eu falei, você que tem mais de que um filho, tenta sempre, não precisa comprar um conjuntinho lá, né? Igualzinho como uma dupla aí, né? Mas tenta comprar sempre roupa um pouco parecida, não precisa ser igual, mas de sempre o valor aproximadamente igual. E assim, nenhum vai sentir ciúmado, tá? Nenhum vai ter inveja do outro, vai ver que você está sempre trazendo. Não dá coisa escondida para um do outro, porque sempre vai descobrir. E isso aí pode gerar um conflito muito grande entre família e respingar em gerações. Top 2 do nosso ponto 2. O ciúme é agente do conflito familiar. Jacó tinha, irmão, favoritismo para com José. Além disso, José trazia má notícia dos seus irmãos. Tá? Olha só já o conflito entre família. Por ele sentir, né, honrado mais por seu pai, sentir favorecido pelo seu pai, sentir o filho predileto, né, o filho importante, o filho mais importante, né, entre os seus irmãos. E agora ele sempre trazia uma fofocazinha dos irmãos, né? Ele era o olheiro do pai para os irmãos. Os irmãos eram pastores de ovelha e ele também era pastor de ovelha. Mas ele ficava ali vigiando tudo que os irmãos faziam e fazia um relatório do que os irmãos faziam. Poderia até ajudar, né, os irmãos, já que ele era uma pessoa mais saído entre os irmãos, poderia ajudar os irmãos para não ir, para falar para não ir, né, e não trazer às vezes para os seus pais. Mas seu pai, vendo também que José gostava de trazer o relatório, Jacó já começou a pedir José para trazer sempre o relatório dos seus filhos. Aí que despertou mais ira, mais inveja dos seus irmãos, porque teve o seu irmão como fofoqueiro da família. Geralmente sempre tem um, né? Sempre tem um da família que traz aquela fofocazinha trazendo conflito. Então o que eu quero aprender nessa aula e trazer para você um aprendizado também? Tenha sabedoria, nem tudo você precisa levar para o seu pai e para sua mãe o que aconteceu lá entre os seus irmãos. Tem coisa que você precisa aconselhar, tem coisa que você pode resolver, entendeu? Para não gerar um conflito. Tem coisa que às vezes vai indo, vai acontecendo, que você precisa trazer. Mas não ser aquele fofoqueiro cotidiano. Tudo que acontece já vai levar para o pai e a mãe. Ou já vai levar para alguém da igreja. Tudo que aconteceu, aquele crente, né, que tudo que acontece fica vigiando. Nós precisamos ajudar em oração, amar o próximo, amar o nosso irmão, amar os irmãos, uns amar os outros. Porque a fofoca traz conflito, a fofoca traz desconfiança, o ciúme traz inveja, e a inveja traz no coração rancor, problemas. Então, o que aconteceu entre a família ali de Jacó? Grande conflito, porque desprezo, sentindo desprezado. E ciúme gera conflito, irmão. Ciúme exagerado, ciúme é um agente de conflito na família. O ciúme é um agente de conflito no ministério. O ciúme é um agente de conflito na empresa. Temos que ter cuidado. Jacó tinha um favoritismo. Cuidado, não ter favoritismo. Não tenha favoritismo dentro da sala de aula. Não tenha favoritismo, você líder, para mais para uma pessoa. Claro que você pode contar com aquela pessoa que é mais saída para te ajudar na obra, mas não coloca ele ali como sempre com a pessoa privilegiada. José foi repreendido por seu pai por falta de prudência. O próprio Jacó repreendeu seu filho quando ele falou ali no seu sonho que ele viu que o pai, a mãe e os irmãos iam ser governados por ele. Então Jacó deu uma repreendida nele ali, mas por falta de prudência, José por falta de prudência, e contra o seu sonho para os seus irmãos e seus pais. Faltou nele maturidade e foi imprudente, e com isso despertou nos seus irmãos ciúme, inveja e ódio.
e revolta. Gênesis 37, versículo 18 a 20. Provavelmente José tinha orgulho de ser filho predileto do seu pai, tinha orgulho de ser o filho predileto e de ter uma veste diferenciada dos seus irmãos. A túnica foi preciso ser tirada para a promessa de Deus ser cumprida na vida de José. Gênesis 37, versículo de 1 a 36. A túnica de José precisou ser tirada, porque José sentindo um filho privilegiado, José sentindo um filho predileto de Jacó. Então isso aí acabou sendo uma pessoa orgulhosa, sendo uma pessoa que achava que as outras pessoas eram inferior, que ele era superior aos seus irmãos. O culpado disso tudo foi o seu próprio pai. E outra coisa que eu quero passar um ensinamento aqui para nós. Pessoas que na igreja acham que ele é superior às outras pessoas, culpado às vezes é a liderança. A liderança de colocar a pessoa sendo superior às outras e colocando as outras sendo inferior. Então precisamos ter esse cuidado. Amados liderança, tenha cuidado com isso aí. Tenha muito cuidado de não colocar uma pessoa ser superior a outra pessoa. Pede sabedoria a Deus na sua liderança, para você nunca colocar outra pessoa superior às outras. Por quê? Você pode matar o ministério dessa pessoa. Porque a pessoa se enche de razão tanto, achando que é superior às outras pessoas, acha que se ele sair daquela posição de liderança, não vai conseguir outra assumir o seu lugar, que ninguém sabe fazer nada, só ele que sabe. Nós precisamos instruir os líderes para fazer outros líderes. Porque quando a pessoa se sente superior, a pessoa é orgulhosa, sente superior, ele não tem intenção de fazer outros líderes. Quando você vê pessoa que não tem interesse em fazer liderança, é porque ele é orgulhoso e acha que ninguém consegue fazer melhor que ele. Eu fico feliz. Há mais de 20 anos sou professor de escola bíblica dominical e por muitos anos também fui professor de preparação para batismo, discipulando pessoa para batismo. Para honra e glória do nome do Senhor, tem pessoas... Eu não sou pastor, eu sou presbítero. Sou o segundo dirigente da igreja a qual eu sirvo o Senhor. Tem pessoas que já é consagrada a pastores, que passou por mim no discipulado. Eu fico feliz de ter pessoa que é presbítero, pessoas que é evangelista, pessoas que é pastores de igreja há muito tempo, e passou por mim no discipulado e passou por mim na escola bíblica dominical. Eu fico feliz que eu consegui fazer discípulo. Então nós temos que ser felizes e quebrar esse orgulho de querer saber mais do que os outros, achar que ninguém pode passar na minha frente. Não, o evangelho não é isso aí. A obra é de Deus, a obra não é minha. O crescimento quem dá é o Senhor. E deixa acontecer. O importante é que a obra de Deus está fluindo através de mim, através de outra pessoa, através de você, através daquelas pessoas que eram adolescentes na sua sala, era um jovem na sua sala, e depois você vê aquela pessoa crescendo ministerialmente, sendo um pastor, sendo liderança, sendo um cantor, sendo um grande pregador, sendo um grande mestre em ensinar. Isso aí nos traz alegria, nos traz felicidade. Então, se não estiver acontecendo essa alegria no seu coração, de você vendo alguém crescendo para instruir outra pessoa, é porque a túnica de José não foi tirada de você ainda. O terceiro tópico do nosso segundo ponto fala assim, a extensão do ciúme. Qual a extensão do ciúme? Os cuidados que precisamos ter. Qual a área que o ciúme e a inveja pode gerar grande conflito e problema de discórdia? Entre o casal, tá? O ciúme pode gerar problema de discórdia entre o casal, entre amigos, entre irmãos de sangue, entre colega de empresa, entre obreiros e líder, entre empregado e patrão. Precisamos ter muito cuidado com zelo, com exagero, principalmente os grandes líderes, favorecer um e desfavorecer outro. Eclesiastes capítulo 7, versículo 16. Precisamos ter muito cuidado com esse conflito e discórdia que traz entre marido e mulheres, entre cônjuge, entre irmãos, na igreja e entre família, entre em vários lugares. Precisamos ter cuidado. Precisamos ter muito cuidado com zelo e com exagero, principalmente de grande líder, favorecer um e desfavorecer outro. Precisamos ter muito cuidado. Visão geral desse segundo ponto, na família de Jacó, podemos contar que o ciúme é uma obra da carne. Quando cultivada, prejudica muito o relacionamento humano. Terceiro ponto da nossa lição, olha só o nosso primeiro tópico. O ciúme pode causar tragédias familiares. Desde 9 de março de 2015, a legislação tem sido mais severa em casos de feminicídio.
Mesmo assim, tem aumentado os casos. Motivado por ciúme exagerado, a falta de confiança acaba gerando desrespeito, intriga, confusão, agressão ou até mesmo morte. Nos últimos tempos, um dos graves problemas tem sido o ciúme entre o casal. Irmãos, o mal que o ciúme gera, principalmente entre casamento, entre o marido e mulher. Ciúme exagerado, uns falando que é ciúme com zelo, falando que é ciúme por cuidado, falando que ciúme é amor. Quem ama não sente ciúme. Ciúme é falta de confiança, tá? Ciúme é falta de confiança. E quando gera falta de confiança, é um perigo, porque nessa falta de confiança, tudo é motivo para desconfiar, um ciúme exagerado, falta de confiança e gera intriga, é motivado por ciúme exagerado. Essa falta de confiança gera problema, desrespeito, intriga. Qual o desrespeito? Xingamento, palavrões, palavra que fere. E depois a pessoa vai lá querendo pedir desculpa, depois que já xingou, depois que já ofendeu um outro, aí vai lá querendo passar o pano quente em cima. Palavra que é jogado para fora. Eu vou fazer uma reflexão para nós. Pega uma pasta de dente, vai lá no seu banheiro, pega uma pasta de dente e espreme ela ali e joga para fora. Depois você pega aquela pasta de dente que saiu, tenta colocar ela dentro de volta. Vê se você vai conseguir. Assim as palavras que machucam o outro. Palavra que machuca o marido, palavra que machuca a mulher, principalmente o marido tem machucado muito a esposa, mas a esposa também às vezes machuca o marido. É pai machucando o filho, filho machucando os pais. Cuidado com o que você joga para fora nas suas palavras. Palavra jogada ao vento. O que sai para fora da nossa boca não consegue voltar mais. É como você pegar uma tábua, acho que eu já cheguei a falar isso aqui em algum ensino meu. Você pegar uma tábua e pregar, toda vez que você fica com raiva, você vai lá e pega o martelo e prega um prego numa tábua. Depois você fica com dó daquela tábua lá e tal, e vai lá tirar aqueles pregos. Não deveria ter feito isso. Vai lá tirar os pregos. Você tirou o prego, mas não tirou as feridas que ficou na tábua. Assim também, você vai lá pedir perdão, pedir desculpa, mas a ferida já ficou no coração. Tem ferida que você abre no coração da pessoa amada, que você vai lá até pedir desculpa, até chorar um entre o outro, mas vai ficar a marca daquela ali para sempre. Então tenha cuidado com o que você fala, cuidado com as palavras que você joga para fora. Para ter uma vida saudável na família, equilibrada, somente o verdadeiro amor pode ter um relacionamento saudável. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4 e 7. O verdadeiro amor. O amor não é invejoso, o amor não é ciumento. Glória a Deus. Lê isso aí. 1 Coríntios 13, 4. O amor não é invejoso. Ponto 2 do nosso terceiro ponto. Top 2 do nosso terceiro ponto. O ciúme entre os santos de Deus. Se, de maneira geral, o ciúme é obsessivo, surge de parte de um dos cônjuges, terminando quase sempre em violência, separação, ofensa, mútuas. Infelizmente, entre os santos de Deus, o ciúme também pode minar relações de pessoas que, outrora, era próximo. Assim, por ciúmes e calúnia de fama, ofende o irmão em Cristo e outros colegas de ministério. Olha o perigo, irmãos. Ciúme entre os santos de Deus. Pode ser, irmãos, que por medo de perder alguém na igreja, ou alguma coisa como posição na própria casa, na empresa ou na igreja, na verdade o ciúme é insegurança. Irmãos, entre o santo, entre a igreja, entre o casal, o ciúme é medo de perder alguém, acaba gerando ciúme exagerado, e acaba trazendo intriga, o perigo de trazer intriga, posição na própria casa ali, ou na empresa, ou até na igreja, né? Gera aí ciúme e insegurança. Pois isso que entre os líderes cristãos, o evangélico, tem que ter maturidade, sabedoria para não ter predileção entre as lideranças. Cuidado, pastores, subintendente de escola bíblica dominical, para não ter essa predileção entre os lideranças, entre os irmãos, entre os obreiros. Precisamos ter cuidado para não ter essa predileção, ter mais afinidade ali, né? Com o outro irmão é melhor que os outros. Precisamos ter esse cuidado com as lideranças. Pessoas que têm ciúme porque o irmão está cantando, porque o irmão está adorando, porque a igreja está se alegrando, e aí acha, se eu estivesse lá eu fazia melhor. Não, vamos ficar felizes pela posição do irmão. Se tem um irmão no seu ministério, um presbítero, um pastor, um irmão, um obreiro no ministério que está sobressaindo bem na palavra de pregação, vamos ajudar esse irmão.
Se é um irmão que está louvando o Senhor com alegria e está sobressaindo, vamos ajudar o ministério desse irmão. Se é um irmão que está trazendo um ensino, né, com bastante propriedade, vamos ajudar. Se é um instrumentista que ele tem uma liderança forte, vê ali que ele tem uma posição de liderar, vamos ajudar esse ministério. Irmãos, vamos se unir a nossa força. Nós fomos chamados, irmãos, para crescer unanimemente. A igreja primitiva crescia unanimemente no amor, na comunhão, na participação, no partir do pão, na oração. Então nós precisamos ajudar no crescimento da obra de Deus e não querer puxar o outro irmão para baixo, não querer matar o ministério do outro irmão, que tem às vezes dentro do próprio evangelho, um irmão querendo matar o ministério do outro, com inveja do outro, com ciúme do outro. Ei, vamos se unir a nossa força, unanimemente no amor. Segundo tópico do nosso terceiro ponto. O perigo de ciúme ministerial, pensando no poder de perder a posição para outra pessoa. Por ver que o irmão, o obreiro, tem talento, a qual ele não tem, cuidado, seu ciúme e inveja do irmão pode até matar o ministério do irmão. Precisamos ter a mente que a obra da igreja é de Deus. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4. Então nós precisamos ter essa cautela, irmãos, para não matar o ministério um do outro. Precisamos vigiar, precisamos ajudar, vamos crescer, a obra de Deus precisa crescer. O que está acontecendo, irmão, na internet nos últimos dias, pregador falando mal do outro pregador, só vem no TikTok, só vem no YouTube para falar mal de um pregador para o outro. E o diabo está dando risada de vocês, está dando risada das pessoas que estão fazendo dessa forma, criticando o outro pregador, que o outro pregador errou na exegese, que o outro pregador errou no esboço da pregação, que o outro pregador não sabe falar sobre escatologia, que o outro pregador não sabe dominar a teologia. Irmãos, o evangelho de pregação que eu aprendi, nós ser testemunha, nós ser exemplo. Como que o evangelho vai crescer se um fica matando o outro, um querendo matar o ministério do outro? Gerando ciúme, gerando inveja do ministério do outro. Isso não tem agradado a Deus. Para nós fazer uma obra com mais perfeição, é unindo as nossas forças e pregando o evangelho do amor, o evangelho salvífico, o evangelho cristocêntrico. É esse que é o verdadeiro evangelho. Não o evangelho de querer apontar o dedo para o outro, desfazendo do outro, que a sua pregação só fala isso, só fala... Não, irmãos, vamos pregar o evangelho que leva para o céu. É isso que o povo está querendo ouvir, o evangelho que leva para o céu. Amém? Não discussão dentro usando a internet para ficar discutindo sobre quem é melhor, quem fez errado, quem errou, quem favoreceu o outro. Glória a Deus. Eu espero que esse vídeo circula bastante, para nós precisamos aprender a amar e respeitar o ministério um do outro. Glória a Deus. Terceiro ponto para nós finalizar. Vencendo o ciúme. Como combater o ciúme? Precisamos identificar que está gerando sentimento negativo, desconfiança, insegurança. É necessário essa identificação em si próprio. Você mesmo, eu mesmo preciso identificar quando está tendo insegurança. Eu estou tendo insegurança no meu ministério. Eu tenho que eu mesmo identificar quando eu estou sendo negativo com o ministério dos outros. Eu preciso identificar que isso pode estar... Eu estou sendo negativo no ministério de outra pessoa, pode estar gerando em mim ciúme e inveja. Eu vou perder o meu próprio ministério. Porque a Bíblia condena a inveja, o ciúme. É necessário nossa identificação em si próprio. Salmo 37, versículo 7 e 9. É necessário nós termos o fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5, 22. Se eu tenho o fruto do Espírito, eu não tenho ciúme, eu não tenho inveja. Não sejamos cobiciosos. Gênesis capítulo 5, versículo 26. Visão geral desse terceiro ponto. O ciúme obsessivo quase sempre ressalta em violência, separação, ofensa mútua. No casamento, elimina também em relação a amigos e irmãos. Conclusão geral finalizando a nossa lição, olha só a conclusão. Os cuidados que precisamos ter para não gerar o fruto da carne, que é Gálatas capítulo 5, 21. Cuidado para não gerar o fruto da carne. Qual é o fruto da carne? Está lá em Gálatas capítulo 5, versículo 21. Os filhos da luz verdadeiramente amam uns aos outros e têm o fruto do Espírito, que é Gálatas 5, 22. Está livre da mazela da carne. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês. Seja bem-sucedido na sua aula, que Deus abençoe a sua aula. E vamos nos despertar para não ciumar
do ministério do outro. Vamos despertar para não ter ciúme dentro da nossa própria casa. E vamos nos despertar para não ter predileção entre família. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima aula. Se inscreva no meu canal. Adquire também nosso material. Na descrição desse vídeo, você consegue entrar no site. E lá no site está o passo a passo para você adquirir um slide bem limpo, com bastante referência bíblica. Seja bem sucedido, vai ser bênção para a sua vida, vai ser bênção para a sua aula. Você vai adquirir esse material, vai te ajudar você a ter uma aula com mais propriedade, com mais qualidade. A paz do Senhor Jesus, até a próxima aula, assim querendo Deus. Próxima aula nós vamos falar o ídolos na família. Cuidado para não ter ídolos na família. A paz do Senhor Jesus, até a próxima aula, assim querendo Deus.